Olá, eu sou Isabela Forte, psicóloga, especialista na infância e adolescência, e quero falar aqui sobre o TEA, o transtorno do espectro autista, englobando os mitos e verdades sobre o assunto. Hoje a gente ouve falar muito sobre o TEA e algumas coisas podem ficar um pouco nebulosas. Será que isso é verdade? Será que isso não é? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso e passar um pouquinho do que a gente sabe de evidência científica sobre o assunto. Então, a gente sabe que o transtorno do espectro autista é um transtorno muito amplo. Tanto é que hoje ele é um espectro, né? Ele não é mais subdividido. Então, ele tem uma amplitude de questões, de aspectos aí, de características que envolvem, sabendo sempre da base, né, do comprometimento que existe na interação com o outro. E a gente sabe que o autismo, ele é um transtorno com déficit justamente no social. Então, o cérebro do indivíduo com o TEA é um cérebro que não é voltado para o social, não é um cérebro social. E é importante a gente ter em mente que o TEA é um transtorno social, né, da interação social, e que com isso fica comprometimento também na comunicação com o outro, pois muitas vezes os interesses não são iguais, né? E é muito voltado justamente para si, para a sua maneira de pensar, a sua maneira de perceber. A gente sabe, por exemplo, que o cérebro do indivíduo com TEA é um cérebro que muitas vezes tá ali, abre uma janelinha, tá pensando numa coisa, mas aí tem uma outra que tá aberta ali de uma hora atrás. E aí acaba que às vezes parece que não tá prestando atenção, mas vai lá e volta a atenção pro que a pessoa estava falando, depois dispersa de novo, porque justamente é como se várias janelinhas, várias gavetinhas ficassem abertas e por vezes isso promove uma dificuldade aí nessa organização do pensamento do indivíduo com TEA, porque para ele é difícil justamente focar, né, unicamente naquele momento e deixar para trás o que passou. Então, muitas vezes a pessoa vai se lembrar de uma coisa que aconteceu horas atrás, às vezes até dias ou semanas atrás. Então, a gente precisa levar isso em consideração quando a gente vê ou pensa, né, no indivíduo com o transtorno do espectro autista. A gente sabe que é um transtorno cuja etiologia, cuja causa ainda é desconhecida, apesar da gente saber que muitos estudos científicos conseguiram detectar a importância da genética. Então, existe um componente, né, genético envolvido, porém a gente não tem ainda quais são os genes responsáveis pelo autismo, por exemplo, justamente por ser um espectro muito grande. Quando os estudos são feitos com uma amostra específica, por exemplo, com indivíduos não verbais, né, com uma especificidade ali dentro também do contexto não verbal. Tem interesses específicos em objetos que giram, por exemplo. Muitas vezes é encontrado algum gene ali com algum comprometimento, né, responsável ali, né, de repente por uma sintomatologia, porém em outro grupo, em outra amostra, vai ser diferente, porque vai ser um outro contexto, vão ser de repente indivíduos verbais que têm altas habilidades, ou indivíduos verbais que têm dificuldade na coordenação motora ampla ou fina, e aí são novas descobertas. E aí, dependendo da amostra, a descoberta, os estudos apontam para alguns genes específicos que estão envolvidos. A gente sabe que o autismo não é uma doença, o autismo é um transtorno,
mental, é um transtorno, né, neurológico, como eu pontuei, do desenvolvimento. Portanto, é importante a gente abordar o que realmente acontece, né? Então, a gente ouve falar muitas vezes sobre as vacinas. Já houve uma pandemia uma epidemia na Europa sobre de doenças que voltaram, né? Sarampo, cachumba, rubéola, porque justamente muitas pessoas pararam de vacinar seus filhos por conta dessa suspeita de que vacina causa autismo. Isso não é verdade. As evidências científicas apontam que isso não acontece, não há uma ligação, uma relação entre vacinas e o desencadeamento de autismo, né? A gente sabe que isso não acontece. Além disso, a gente também sabe que várias dietas, né, prometem por vezes dieta sem glúten, dieta sem lactose, dieta disso, de aquilo, promove e promete essa crença de que isso pode, né, causar autismo ou pode diminuir os sintomas de autismo. A gente sabe que muitos indivíduos do espectro autista têm sensibilidade nessa parte gastrointestinal. Isso é comprovado, né? Então, a gente sabe que isso acontece por vezes para algum indivíduo específico com acompanhamento médico, de nutricionista, de médico especialista envolvido, aí pode ser que algumas características de desconforto, né, dessa parte gastrointestinal aconteça e que com isso uma irritabilidade pode ser diminuída, pode melhorar a relação do indivíduo com o outro por ele estar melhor, né, por ele estar fisicamente se sentindo melhor. A gente sabe que tem uma questão aí também, né, da serotonina envolvida nesse processo gastrointestinal. Então, é importante ter sempre médicos com esse respaldo aí científico para que a gente saiba como conduzir. Porém, não é um alimento ou a falta de algum alimento que vai causar o autismo ou que vai fazer com que a pessoa deixe de ser autista. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Tchau!